Bom dia, gente. Tudo bom? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula, sobre fonologia. Hoje vamos falar, dia 20 de 4 de 2020, sobre fonema e letra. A gente vai dividir esse assunto em algumas aulas, Então, essa primeira aula a gente vai falar especificamente de fonologia, fonema e posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai dar essa continuidade, tá certo? Para a gente iniciar a aula, galera, a gente tem que saber primeiro o que significa essa palavrinha, Fonologia. E a gente vai ouvir muito daqui por diante essa palavra, Forma fonológica, depois a gente vai ouvir a forma morfológica, depois a gente vai ouvir a forma sintaxe. Então a gente tem que estar bem atento a essas palavras, saber exatamente o que isso significa, para a gente não ter problemas futuros em termos de entendimento, tá certo, galera? Vamos lá. O que seria fonologia? Fonologia é a parte da gramática que estuda o que? Os sons da língua, quanto à sua função no sistema de comunicação linguística, quanto à sua organização e classificação também, Cuidado de aspectos relacionados e à divisão silábica, ortografia, acentuação de palavras, bem como indica a forma adequada de pronunciar certas palavras de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. Lembra lá da variação linguística da linguagem formal, linguagem padrão, linguagem não padrão. Isso tudo aqui consta na fonologia, porque como ele diz, ortografia e acentuação das palavras. O que isso tem como significado? A fonologia é ela que vai determinar como a palavra escreve, qual o som que ela tem, qual a acentuação que deve ter, qual a classificação desta palavra, se ela é oxítona, paroxítona, qual é a acentuação mais forte ou a sílaba mais forte da palavra, Tudo isso aqui consta em fonologia, tá certo? Lembrando sempre, Tendo dúvida, vai lá no WhatsApp da gente, tira a dúvida, faz a pergunta que estamos sempre preparados para responder a vocês, tá certo? Temos agora aqui, iniciando, letra. O que significa letra, Porque a gente vai falar no fonema de letra e fonema, Então, o que seria a letra? Na língua falada, você usa fonemas. Na língua escrita, você usa letras. O que seria isso? Quando a gente fala, como eu estou aqui falando a vocês, e vocês estão ouvindo, Vocês estão ouvindo os fonemas que eu estou pronunciando, Eu falo aqui a letra, por exemplo, A. Vocês ouviram o fonema A. Por quê? Porque vocês ouviram o som. O som da quê, gente? Da letra. Quando você escreve, você não escreve o fonema. Você já escreve o quê? A letra que você pronunciou, tá? E letras são sinais gráficos utilizados para representar os fonemas. Fica bem claro que a gente, quando vai escrever lá o nome Fábio, eu boto lá, eu pronuncio a palavra Fábio e escrevo lá F ou F, A, B, I, O. Essa escrita que eu fiz da letra, mas o que eu falei, o som que eu ouvi, chamamos de fonema. Há na língua portuguesa 26 letras. O conjunto dessas letras é denominado alfabeto, é o nosso alfabeto. Através deles a gente faz modificações, combinações, contrações, e nós produzimos palavras, períodos, orações, frases, textos, histórias e assim por diante. Letras é um sinal gráfico que representa o fonema. Ao conjunto de letras de uma língua dá-se o nome de alfabeto. Muitas vezes não há perfeita correspondência entre a letra e o fonema. Gente, isso aqui é importante, Correspondência entre a letra e o fonema. Por quê? Nem tudo que a gente fala, a gente escreve.
Ô Fábio, como assim? A gente vai ver mais adiante o porquê disso, tá certo? Quando queremos representar na escrita os sons da fala, utilizamos letras. Observe aqui, ó. Agora vem o que eu falei nesse instante aqui, ó, da não correspondência. Às vezes, eu pronuncio a palavra começo. Olha lá, começo. Se eu perceber bem, a palavra começo, ela tem esse som aqui embaixo, ó. Começo. Então, o fonema da palavra é esse aqui, porque é o som que a gente produziu. Mas, quando a gente vai escrever, o começo, ela não escreve com a letra K, ela não escreve com a letra U. A gente pronuncia até o som, né? Começo. Mas a gente pronuncia de uma forma e tem que ser escrita por causa da língua portuguesa padrão de outra forma. Por isso que tem essa observação. Muitas vezes não há perfeita correspondência entre letra e fonema. Outra palavra aqui para a gente poder visualizar. Excitante. Excitante é escrita com a letra X, a letra A, NE, e a letra E. Mas quando a gente pronuncia, a gente não pronuncia assim. A gente bota lá, ó, ex, se, ex, excitante. Na nossa pronúncia, o tan, ele é pronunciado não com a letra ANE, porque a gente não pronuncia estanete. A gente ouve o som an, que tem a escrita assim, certo? O som an tem a escrita do ANE. O som S pode ter a escrita do EX. Estante. Mais uma vez, galera, se precisar, é só ir lá no WhatsApp, né, no Zap da galera e fazer a pergunta. Façam perguntas, tirem as dúvidas. É sempre bom vocês tirarem. Sempre no horário, né, de 8 às 12, pode estar tirando, que a gente vai estar sempre ali à disposição de vocês nos dias das nossas aulas. Tá? Se eu não responder assim no horário, que às vezes eu estou respondendo outra turma, mas voltando eu vou e respondo, não tem problema nenhum. Se a pergunta for feita antes de meio-dia, eu posso sim estar respondendo tranquilamente, tá certo? Então não deixa a dúvida passar, tá? Então vamos lá. Começo, olha como a gente pronuncia. Começo, olha como a gente escreve. Estante, olha como a gente pronuncia. Excitante, olha como a gente escreve. Isso é o nosso assunto que vamos abordar. Certo? Vamos passar aqui no próximo vídeo. E aí vem a palavra fonema. Né? O que seria um fonema? Como eu já disse lá, né? Cada um desses elementos sonoros mínimos capazes de diferenciar uma palavra da outra recebe o nome de fonema. Fonema é a menor unidade sonora de uma palavra. Gente, quando eu digo aqui, ó, menor unidade sonora de uma palavra, eu estou querendo falar de quê? Estou querendo falar da letra. Né? A letra que a gente escreve, ela é a menor unidade sonora, porque quando a gente bota A, não tem uma palavra menor que A. B, C, D, E, F. Então não tem uma palavra menor. Ok? Então, outro detalhe que eu não posso esquecer, está aqui embaixo, ó, o fonema, para eu diferenciar a fala, né, a escrita da fala, a fala da escrita, eu tenho que pôr uma diferençazinha aí, que é o quê? O fonema transcreve usando-se barras.
Eu pego a letra A e boto barras. Cada fonema tem que ter a sua dupla de barras, tá, gente? Letra A. Ó o fonema aqui, ó o fonema aqui. Ó, indicação de fonema é as barras. Tem um B. Se tivesse o B sem essas barrinhas que estão aqui em vermelho, seria o quê? Uma letra. Mas quando eu boto as barras horizontais, né? Na realidade, na diagonal, como estão aqui, elas não podem ser verticais, horizontais, elas têm que ser diagonais, tá? Botando essas barras, eu estou me referindo ao fonema. Tanto que no slide anterior, ó, eu tenho aqui, ó, começo e começo. Se eu quero escrever a palavra começo, eu escrevo desta forma. Se eu quero escrever o som que eu pronuncio da palavra começo, eu tenho que botar, ó, as barrinhas no começo e no final da palavra. Eu posso botar por palavra ou por letra, tá? Neste caso aqui, nós botamos por palavra. Começamos a palavra, terminamos o som da palavra, né? Começamos o som da palavra, terminamos o som da palavra. E para identificar que este som aqui não é uma palavra, é um som, nós identificamos pelas barras, que aí chamamos de quê? Fonema. Então, o fonema ele sempre vai ser representado por barras. Se eu tirar essas barras aqui, eu vou lá, na hora que eu estiver corrigindo, eu vou dizer, a pessoa escreveu errado o começo. Mas se ele bota essas barras, eu digo, ele escreveu aqui o fonema da palavra começo. Porque começo se escreve assim, mas o fonema da palavra começo se escreve assim com as barras. Você vê estante, tem lá, ó, as barras. Desculpa, estante, ó. Excitante tem as barras e tem a palavra escrita aqui. Aqui eu escrevi o fonema. Aqui eu escrevi a palavra com as letras. A gente tem que ter bem a diferença disso aí. Fonema é uma coisa, letra é outra. Então, se eu estou lá numa atividade, eu estou lá numa atividade, eu estou lá numa prova, e aí o professor pede para eu botar a palavra começo, e eu aí escrevo, a palavra eu escrevo. Mas ele quer saber do fonema começo. Como é que se escreve o fonema começo? Eu tenho que escrever desta forma aqui, e nunca esquecendo as barras laterais. Porque se eu esquecer essas barras, não vai ser fonema, tá certo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Voltando aqui, os slides depois. Vamos lá. Fonema aqui. Se substituirmos um desses elementos por outro, obteremos uma palavra com significados diferentes. Como assim, Fábio? Não entendi. Eu pego a palavra mola. Mola significa, né, uma coisa. Mas aí eu pego o O e troco por A. Aí eu vou escrever mala. E o som vai mudar, né? Mola, mala. Então, se o som mudou, eu estou aí pegando uma nova palavra, né, com um significado diferente. Eu pego essa mesma grafia aqui e mudo mais uma letra. Em vez de botar A, eu boto U. Vai ficar mula. Eu pego esse U, troco por E, vai ficar mela. Né? Então, se eu troco as letras, eu pronuncio um fonema diferente, com um som diferente, com um significado provavelmente diferente. Eu vou pegar a mesma aqui, mola, em vez de substituir a segunda, eu substituo a primeira letra. Tiro o som do me, do fonema me, e boto o som do fonema si, e aí vai ficar sola. Eu tiro o som do fonema si e boto o fonema c, né? O fonema c, ele tem um som diferente
Não existe, aqui eu já vou dar logo uma dica a vocês. Não existe na língua portuguesa fonema C. Ô Fábio, por que não existe? Porque não tem nenhuma. Procure aí, gente, uma palavra. Pense aí um pouquinho. Procure qualquer palavra que você pronuncie esse som aqui, ó. C, C, C. Com sentido de C, né? Porque um aluno pode dizer assim: ah, professor, o ser humano. Sim, mas o ser humano é escrito com C-E-R, C. Eu quero que você pegue qualquer palavra com letra C e pronuncie o C. Não vai existir. O C ele tem vários tipos de pronúncia. No caso, cola. O C tem som de quê? De K. Por isso que no slide anterior, o começo, o C tem som de K. Ok? A gente tem que ter essa noção. Então, dica que a gente não pode esquecer. Fonema C não existe. Existe a letra C, mas o som C não tem com a identificação da letra C. Ele tem C com a identificação do C-E-R. C, certo? A gente vai ver que o C tem outros sons, não só de K, tem som de Si, né? E aí a gente vai estar olhando aí. Se eu pego a palavra cachorro, cachorro, já imaginou aí qual o som que a gente pronuncia? A gente pronuncia o som de C, ó, cachorro. A primeira sílaba é K, C com A, K. Mas o som que sai da minha boca é da letra K, não é da letra C. O som é C, mas a gente pronuncia K, cachorro. Eu pego outra aqui, sessão, 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 não sessão que tem escrito sessão da tarde, uma outra sessão, né? Você sabe que tem sessão com C, sessão com Si. A gente tem que perceber isso também. Então, sessão que é escrita com C, questão que palavra a seção que é escrita com C, ela não tem som de C, ó. Seção. O C aí tem som de quê, gente? De Si. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Mais uma vez, lembrando, dúvidas é só ir lá no WhatsApp, fazer a pergunta, a gente tenta responder, eu tento falar e aí a gente vai aqui minimizando todas as nossas dúvidas, tá certo? Trocando assim, aqui a letra C pelo G, vai ficar o quê? Gola. Então uma palavra, como a palavra mola, eu trocando um som, eu trocando uma letra, eu transformo ela em vários significados, tá certo? Aqui tá, só para a gente constar o nosso alfabeto, né, que é formado por 26 letras, que foi incluída, né, as letras K, W e isso, elas foram adicionadas recentemente em função do acordo ortográfico da língua portuguesa, que esse acordo foi um acordo que entre os países que falam língua portuguesa. A gente falou lá nas aulas anteriores, né? São 7 países que falam nossa língua portuguesa. Eles entraram em comum acordo, onde todos têm que falar a mesma língua, se é a língua única, a língua portuguesa. A linguagem que se fala aqui tem que ser a mesma em Portugal, a mesma em Moçambique, né? Timor-Leste e assim por diante dos países que falam a língua portuguesa. Então, para a adaptação dos dialetos provindo da língua que tinham essas letras, quer dizer, em alguns países já se falavam com a letra Y, W, K, mas aqui tinha, há muitos anos atrás tinha, depois tiraram. Então, para ficar uma coisa unificada, né, por causa do nosso acordo, voltou-se essas letras e a gente agora pode estar utilizando, né? Passou-se um tempo aí, um tempo atrás, que nem os nomes poderiam ser escritos com estas letras, né? Walter, Jamile com Y, Anne com Y, não podia porque não fazia parte do nosso alfabeto.
Então, quando a gente ia lá no cartório registrar, não podia. Hoje a gente já pode estar fazendo esse registro porque já tem no nosso alfabeto, certo? Mais um slide. E aí vamos para a classificação dos fonemas, né? Os fonemas, gente, eles podem ser classificados em vogais, consoantes e semivogais. Vogais a gente já conhece, né? A, E, I, O, U. Consoantes: B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, Y, Z. Esses são os consoantes. Quando você fala, produz sons com auxílio dos órgãos fonadores, a boca, a língua, os dentes, os lábios, a garganta, as cordas vocais, etc. A parte aqui de cima da gente, né? A parte vocal, né? A gente pronuncia as palavras, as letras através disso. A gente vai perceber um pouquinho no próximo slide como nós pronunciamos os sons. Tudo depende aqui, ó, da nossa boca, da nossa garganta, que vai lá na faringe, laringe, vem tudo ali, vem tudo mexendo para que eu possa estar falando todas essas palavras, esses sons, e que vocês também possam estar conversando, falando, e todo mundo entendendo o que está sendo dito. A gente não percebe, mas preste bem atenção. Órgãos fonadores. O que são órgãos fonadores? Órgãos que vai ajudar a pronunciar o som da sua boca, né? Temos aqui a traqueia, começa tudo por lá, aqui na traqueia, cá embaixo. Temos a laringe, sobe mais um pouquinho. Temos o glote, que são as cordas vocais, o A passa e as cordas vocais vão se mexendo ali e já vai iniciando o que vai ser produzido pela sua boca. Temos a faringe, né? Temos aqui a 5, a cavidade bucal, que é o que tem o arco da nossa boca por dentro, né? Dentro dessa cavidade bucal temos o que, gente? O 6 aqui, ó, que é o que? A cavidade nasal. Você vem aqui, ó, a garganta vem aqui, vai para a boca, e aqui, à medida que a gente vai para o nariz, a cavidade nasal. Tem o véu platino, o palato mole. São palavras novas. A gente não vai ficar utilizando isso direto, mas é bom a gente estar sabendo de vez em quando, né? Então, o que seria palato mole? É aqui, ó. Não chega a ser o céu da boca exatamente, né? Não chega a ser o céu da boca. Mas é aquela parte lá que está próximo da garganta, lá no fundão. Temos depois os maxilares, que são os dentes. Desculpe, são os dentes. Aqui, ó. 8 dentes. Depois a nossa língua. Ó. Os lábios. E 11, o palato duro, que é o que? O céu da boca. Palato mole é lá atrás, né? Quando a gente engole a saliva, a gente sente lá o palato, ó. A gente engole, a gente sente a língua tocar lá no palato mole. E o céu da boca, palato duro. Tá? Quando eu for falando a medida aqui, a gente vai testando, vai se lembrando dessas palavrinhas, né? Vamos testar aqui agora esses órgãos fonadores. Quando eu falo a palavra, a letra A, ó, A. Se vocês testarem em casa, parece que você cria um vácuo desde as suas cordas vocais, desde a cavidade lá, ó, da traqueia, da laringe, ó, vai uma passagem de ar sem obstrução nenhuma, ó, A. Você abre a boca, não tem
nada impedindo aquela letra sair. O que isso significa? Todas as vogais que nós falamos, A, E, I, O, U, nós deixamos o A passar até a nossa boca e não falamos, não fechamos, desculpe, né? Não fechamos a boca em momento nenhum, ó. A, E, I, O, U. O que é que modifica aí, Fábio? Nossa língua. Perceba. A gente parece que deixa, ó, a língua guardadinha aqui embaixo, ó. A gente abre a boca, recua a nossa língua. Quando a gente fala o nós já botamos a nossa língua próximo desse dente aqui, ó. Próximo dos maxilares. E a gente fecha um pouquinho a nossa boca, mas a passagem de ar, ó, ela tá solta, ela vem livre da nossa... E a gente só estreita a nossa passagem de ar, mas a passagem de ar não tem nenhuma obstrução, a gente só estreita. E a gente faz um vácuo dentro da boca, ó. E a gente bota os nossos lábios para frente. Então perceba que todas as letras que nós falamos aqui até o momento, toda a nossa parte, todos os nossos órgãos fonadores têm uma identificação, né? Se eu mudar, eu não consigo falar a letra que eu quero, certo? Se eu pego, então, vamos pegar as consoantes, a letra P, ó, P é diferente de A, porque P você precisa fechar os lábios, você precisa até travar P, botar ele para dentro, ó, P, para a letra sair, ó, P. Se eu pego a letra A, eu não preciso fechar a boca, mas a letra P eu preciso. Olha a letra, outra letra aqui, T, eu já impeço a, adivinha, ó. Eu não diminuo, não, eu impeço, ó. T, eu pego minha língua e boto lá onde? No palato duro, no céu da boca, ó. T. Fora isso, eu pego ainda a minha língua e encosto aonde, gente? Nos maxilares superiores, ó. T. Faça esse teste em casa. Eu estou falando aqui, em casa vocês vão testando. A letra A, a letra P, ó, P. Você pega a sua língua, você recua toda ela para trás, ó, P. Você bota ela todinha assim no dente, embaixo, né? Parece que ela abre toda assim para tocar, ó, P. Ela se recua toda, ó, P. A boca fecha, os lábios travam. Na T, ela não precisa travar. Na T, ela faz o quê? Minha língua que vai lá para frente, bate no dente superior, bate no palato, no céu da boca, e sai o som T. E isso são todas as letras, tá certo? Se eu pego a letra B, ó, parece com P. B, P, B, P. O P eu faço uma força, ó, P, o som sair. O B eu não faço força, B. Eu só abro e fecho a boca. B. A língua, ela faz o mesmo movimento do P. Certo? Eu pego a letra, bora ver, Lê. Lê é bom, ó, Lê. Se você falarem aí, ó, falem aí, letra Lê. O que é que sua língua faz? Sua língua vai lá pro céu da boca, encosta nos dentes também, faz, ó, Lê. Certo? Então, cada letra é como se fosse um código para sair aquela letra. Cada letra tem uma forma de ser dita. Tá certo? E a gente vai aprendendo sem saber, porque a gente aprende a falar lá na alfabetização, né? Antes de chegar na escola, a gente já está sabendo
ali algumas palavrinhas, então a gente vai testando desde quando a gente nasce, a gente vai ali, ó, trabalhando para a gente poder estar hoje aqui falando todas as letras, todas as palavras de forma correta, tá certo? Aí vamos aqui para a classificação dos fonemas, né? O som é produto da saída do ar pela boca. Foi o que eu falei, aqui vai ser só uma constatação do que eu falei no vídeo anterior. O som é produzido da saída do ar pela boca ou pelo nariz. Este ar pode ser livremente pela boca ou sofrer uma pequena obstrução. Quando o ar sai livremente pela boca, o som produzido se chama vogal, foi o que eu falei. Se ele sai sem nenhuma obstrução aqui da língua, dos dentes, dos lábios, do nariz, né? A, E, I, O, U, ele sai livremente pela boca o som. Então, chamamos de vogal. Quando o ar sai pela boca, sofre uma pequena obstrução, o som produzido se chama o quê? Consoante, que foi a letra P, a letra B, né? E todas as consoantes, se vocês forem em casa fazendo aí, ó, exercíciozinho de casa aí, ó, pronunciando cada letra, você vai ver como sua boca ela se move para que aquilo ali seja pronunciado. E a classificação dos fonemas, além da vogal e da consoante, existe um terceiro tipo de fonema, que tem um pouco de vogal, um pouco de consoante, que é o que, gente? A semivogal. A gente vai ver isso mais para frente, né, nos próximos vídeos, para vocês entenderem mais detalhadamente. Não se preocupe. Mais uma vez, galera, se tiver dúvida, vai lá no WhatsApp, faz a pergunta, como vários estão mandando a mensagem para mim, eu estou tentando responder. E digo mais, se eu não conseguir, é como se estivéssemos em sala. Se eu não conseguir da primeira vez que o aluno não entendesse ou que ficasse com mais alguma dúvida, pode perguntar quantas vezes for necessário, tá? Não tem problema, vocês sabem comigo, não tem problema. Isso aí é primordial para mim, que o aluno entenda o assunto. Como nós estamos numa maneira diferente de dar aula, às vezes o aluno possa ficar com vergonha ou receoso, mas não tem problema. Se for uma dúvida do assunto, pode estar falando, pode estar acionando, pode estar pedindo, que a gente vai tentar tirar a dúvida de todas as maneiras possíveis, tá certo? Essa é a primeira parte, né? É muito assunto, ele é muito complexo, difícil às vezes de entender. Eu peço que vocês revejam o vídeo várias vezes se for preciso, pesquisem na internet sobre esse assunto. Se tiver gramática em casa, dá uma lida sobre esse assunto, para que assim, ó, a gente só aprende quando a gente estuda, porque quando a gente estuda a gente vai sabendo as nossas dificuldades, tá? E mediante dessas dificuldades a gente vai solucionando, tirando as dúvidas e aí vai adquirindo conhecimento, certo, pessoal? Então, vamos fazer isso, bons estudos. Próxima aula terá um segundo vídeo ou uma atividade, né? Quando chegar na próxima aula, que eu acho que é na quarta-feira, se eu não me engano, né? É quarta, né? A gente está hoje segunda, quarta-feira vai ter uma próximo assunto. E das atividades anteriores, tá? Se tiver dúvida, vai lá, ou no portal, ou no WhatsApp, tira a dúvida, para a gente poder estar fazendo, tá certo? Beijos e queijos, tenham um bom dia, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.